Bom dia, meninas! Bom dia! Segunda-feira! Gente, hoje nós estamos aqui, segunda-feira, 7 horas da manhã. E a live de hoje promete porque nós vamos falar sobre um segredo que pode transformar aí qualquer situação da sua vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre foco. Eu sei, mulherada, nós precisamos, como nós precisamos desenvolver essa habilidade. Talvez de todas as habilidades, a que mais trouxe resultado na minha vida foi essa pequena palavra, mas que muda qualquer situação. Foco, a habilidade que nos leva a alcançar sucesso em qualquer área. Então você sabe, hoje, 7 horas da manhã de segunda-feira, nós temos um encontro marcado. E a nossa live AM, 7 horas da manhã, tem um propósito. O primeiro propósito é fazer você se conectar com a pessoa mais importante da sua vida, que é você, né? É aquele tempo, é aquele momento que você para tudo para poder estar cuidando da pessoa mais importante da sua jornada. Por que 7 horas da manhã, Andressa? Por quê? Porque é um momento, no despertar do primeiro dia útil, que você vai estar investindo em você. Então você sabe, talvez você está assistindo a gravação dessa live, quero chamar você para estar comigo ao vivo, toda segunda-feira, 7 horas da manhã. E cada semana nós falamos sobre um tema, e esse tema, o tema de hoje é foco, a habilidade que te leva ao sucesso. Essa semana nós vamos falar sobre produtividade, nós vamos falar sobre como nós podemos organizar a nossa vida pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas chaves, alguns segredos que podem mudar aí e construir uma rotina, uma vida mais produtiva. Porque o nosso foco, mãe, empresária, esposa, filha, dona de casa, cuidadora do nosso lar, todas as nossas multitarefas só serão bem-sucedidas e plenas quando nós tivermos essa consciência. A consciência que nós precisamos ter um tempo de cuidar de nós mesmas, um tempo de aprender, um tempo de estar conectada com pessoas que vão nos levar a ir além. E é isso que eu me disponho toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, passar conteúdo para você, experiências que eu vivi nesses 14 anos aí cuidando de pessoas. E eu sei, gente, que você tem o desejo aí de acabar o ano de uma maneira diferente. Quem tem o desejo de acabar o ano de uma maneira diferente? Eu tenho o desejo de acabar melhor, porque nós podemos sim melhorar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre esse propósito. Então você sabe que toda semana nós estamos trazendo para vocês conteúdos sobre a nossa necessidade. Cada semana nós separamos para falar sobre um tema. E uma das coisas que eu mais escuto das mulheres é: como que eu começo, né? Eu quero ter uma mudança, eu quero mudar, eu quero ter uma vida melhor, eu quero me desenvolver como pessoa. Andressa, eu quero mudar os meus relacionamentos. Andressa, eu quero me cuidar. Andressa, eu quero construir uma jornada que me dá possibilidades melhores. Eu quero ter mais tempo de qualidade com os meus filhos. Andressa, eu quero construir um futuro mais estável financeiramente. Andressa, eu quero trazer uma mudança, mas eu não sei como. Eu quero que algo aconteça, eu quero me dedicar, mas eu não sei por onde começar. Então, quando nós falamos sobre organização pessoal, que é o tema dessa semana, nós precisamos compreender o tema que é foco. Então, hoje eu vou falar para vocês 3 segredos que eu aprendi sobre o foco. Eu sou uma pessoa muito acelerada, né, gente? Meu Deus, eu já acordo acelerada. E a minha mente, ela não para. Eu não sei se a sua mente é assim, mas a minha mente não para. Então, todos os dias, a coisa que mais me angustiava era eu não conseguir ter foco. De todas as habilidades que eu precisei de uma forma muito intensa desenvolver, a principal era sobre o foco. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós temos multitarefas, quando nós precisamos desenvolver vários papéis, nós nos sentimos angustiadas e aquele sentimento de sempre estar devendo algo para alguém.
Alguém já se sentiu assim? Você acorda de manhã com muitas tarefas para poder realizar. Você acorda amanhã com muitas coisas para serem realizadas e finaliza o dia com aquele sentimento de culpa porque você não conseguiu. Você anda igual uma barata tonta. Existe um ditado de uma amiga que eu sempre falo: se enrolou no cabelo das pernas, né? Fez tantas coisas, mas não fez aquilo que tinha mais importância para você. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Foco, a habilidade que te leva ao sucesso. O pensamento é: se todos os dias nós temos 24 horas, se para todas nós a semana tem 7 dias, se para todas nós o mês continua tendo 30 ou 31 dias, e em média nós temos aí 4 semanas por mês e 12 meses no ano, por que algumas pessoas conseguem ter uma performance muito grande? Conseguem realizar, construir, avançar e crescer e outras não conseguem? Por que pessoas acordam de manhã prontas para conquistar a sua vida e outras não conseguem? Por que algumas mulheres que são empresárias, mães, esposas, por que algumas pessoas que conseguem administrar uma carreira profissional de sucesso, elas conseguem ter essa performance sem abrir mão de ter uma família estruturada, de ter relacionamento com os filhos e de ter uma saúde? Porque se o tempo é de todos nós da mesma maneira, por que nós não conseguimos alcançar e atingir? Porque eu e você muitas vezes não conseguimos ter aquele resultado que nós gostaríamos. Porque algumas pessoas constroem um império em 5, 6 anos, enquanto outras pessoas vivem da mesma forma. Uma das coisas que às vezes a gente fica pensando, quando a gente mora num lugar por muito tempo, e de repente a gente volta para esse lugar. Eu mesmo, quando vou para minha cidade natal, né? Às vezes quando eu volto para lá, eu tenho aquele sentimento de que o tempo parou. Porque muitos dos meus amigos, muitas das pessoas que eu vivi, né, que eu convivi na minha infância, elas permanecem da mesma forma. As pessoas da minha família, pessoas que eu amo tanto, elas permanecem nos mesmos lugares. Eu não estou falando fisicamente, mas eu estou falando de conhecimento. Então, se para algumas pessoas produzir, construir, dar conta daquilo que precisa executar, por que outras não? Qual é o segredo? O que essas pessoas fazem? Talvez a resposta dessa pergunta, como? Se no mundo de possibilidades, com o mesmo tempo, o que faz algumas pessoas ter resultado e outras pessoas não ter resultado? A resposta dessa pergunta é uma palavra tão pequena, mas que tem um poder imenso. Foco. O que faz alguém sair do nada e ganhar rapidamente lugares de sucesso? O que faz uma pessoa que não tem nada, que não tem uma vida saudável, que está passando por uma enfermidade, alcançar estabilidade física? O que faz uma pessoa que está passando fome, que não tá conseguindo dar conta de ter o seu sustento básico, de repente começar a trazer provisão para sua casa de uma maneira, e essa provisão se tornar uma grande empresa, e essa empresa se tornar o sustento não só dela, mas de milhares de pessoas? Então, o que faz uma pessoa conseguir construir um império e outras pessoas não conseguir dar conta daquilo que realizam? A resposta é foco. Foco é a capacidade que o indivíduo tem de aproveitar a força natural disponível a qualquer pessoa, a energia disponível a qualquer um, e concentrá-la em um único ponto para promover poder e mudança. Vou repetir essa frase.
foco é a capacidade que o indivíduo tem de aproveitar a força natural disponível a qualquer um, a energia disponível a qualquer um e concentrá-la em um único ponto para promover poder e mudança. Qual é o maior obstáculo, muitas vezes, de quando nós temos uma vida com muitas tarefas? Não colocar o foco ideal para que aquele projeto, para que aquela situação, para que aquele desafio seja alcançado. Aí eu lembrei, quando a gente estava falando sobre foco, para as meninas do meu curso, eu lembrei, meninas, que quando o Pedro tinha ali 4, 5 anos, ele gostava muito de pegar aquelas lupinhas, sabe aquelas lupas de poder ler, de leitura? E o Pedro pegava aquelas lupas, colocava no sol e ficava com o papel embaixo da lupa, esperando até aquele papel pegar fogo. Então, aquilo pro Pedro era uma mágica. Ele pegava a lupa, colocava o sol, o raio do sol na lupa, e embaixo ele colocava ali o seu papel. E quando o papel pegava fogo, ele ficava todo empolgado. Ele falava, uau! A mágica acontecia. E quando o Pedro, muitas vezes, ficava esperando, o sol não estava tão forte, não estava com muito raio solar, ele ficava esperando aquela lupa e aquele papel e não acontecia a mágica. O papel não pegava fogo, ele ficava irritado, ele dizia, mamãe, eu tô aqui tentando, mas eu não tô conseguindo alcançar, não tá pegando fogo no papel. E muitas vezes eu dizia pro Pedro, Pedro, foco, permanece com a lupa, tem dias que o sol tá mais forte, o papel vai pegar mais rápido fogo. Outros dias que o raio solar não está tão forte e você vai ter que ter a habilidade de esperar o tempo correto para que a mágica aconteça. E quando eu olho para essa história, eu lembro da minha história e da sua história. Quantas vezes nós temos um alvo, um objetivo para alcançar? Mas existem momentos que os raios solares estão muito mais radiantes e o que nós fazemos? Nós colocamos a lupa, colocamos o papel e a mágica acontece. Mas existem outros momentos que isso não é assim. Os raios solares não estão tão fortes. Existem nuvens aí. E quando você coloca a lupa e coloca o papel, a mágica demora para acontecer. E é nesse momento quando nós, às vezes, nos sentimos angustiadas e removemos a lupa. Ou seja, nós removemos o nosso foco. Quando nós colocamos o nosso foco, quando nós esperamos com foco o tempo correto, a mágica vai acontecer. E a capacidade que nós temos de manter o foco naquilo que é importante, que é verdadeiramente importante para nós, é algo que tem o poder de mudar totalmente a nossa vida. O foco te leva à maturidade. Quando eu sou imaturo, qualquer vento me leva. Quando nós somos adolescentes, quando nós não temos maturidade, nós nos distraímos de uma forma muito mais rápida. Quando nós não temos maturidade para permanecer com uma dieta, não estou falando de uma restrição, mas de comer os alimentos necessários. Quando nós não temos maturidade, muitas vezes nós iniciamos algo, mas não permanecemos diligentemente. Por quê? Porque nós nos distraímos com qualquer situação. E permanecer no foco traz maturidade. E quando você desenvolve o foco, você também desenvolve paciência. Você também desenvolve determinação, você também desenvolve concentração. A sua energia, a sua paciência e a sua determinação. Quando nós focamos em algo, nós levamos para um único ponto a nossa energia, a nossa determinação, e nós temos a capacidade de nos concentrar. E quando nós focamos em um objetivo, nós conseguimos alcançar. Eu vou dar um exemplo para você. Lá no curso Pro Seu Bem,
eu tenho um módulo que eu falo só sobre organização de casa. E eu conto uma história. Eu conto a história assim. Faz de conta que você está em casa agora. Sua casa está toda desorganizada. De repente, uma amiga liga para você e diz assim: oi, fulana, eu tô passando aí pertinho da sua casa. Eu vou passar aí para tomar um café. E você olha, a pia tá cheia de louça, a casa tá toda desorganizada. Vem uma adrenalina, você literalmente liga o botão do modo rápido e emergência e você em 5, 10 minutos tem a capacidade de organizar toda a sua casa. Sabe por que isso acontece? Porque quando nós temos o foco, quando nós colocamos o foco em uma atividade, nós temos a capacidade de potencializar em até 500 vezes o resultado. Quando eu e você, nós precisamos desenvolver muitas tarefas, sabe qual é o nosso maior vilão? A falta de foco. Porque nós começamos a fazer uma coisa, a gente para fazer outra coisa, e de repente a gente para porque recebeu uma ligação, e de repente a gente para porque lembrou que tinha que ter feito uma coisa que não fez, e aí de repente a gente, meu Deus, apita a máquina de lavar, tem que tirar a roupa da máquina, tem que estender, e aí você volta pro computador para mandar um e-mail, e aí de repente no trabalho você recebe uma ligação, e aí você fica vivendo uma vida inteira fazendo poucas coisas sem foco. E o resultado que você deseja não é alcançado. Porque você sempre tem que trabalhar pensando no que você tem que fazer. Então, na minha jornada, eu posso dizer que o foco mudou a minha história. Com uma mente muito agitada, com muitas coisas que eu tenho para fazer, muitas vezes eu não conseguia focar em um objetivo. E quando eu aprendi que eu precisava ter foco, que eu precisava pegar a minha agenda semanal, e eu precisava olhar as minhas tarefas. Eu precisava escrever quais eram as minhas tarefas. E eu precisava encaixotar. Existe dentro do mundo da organização, existe essa dica. Você precisa encaixotar o seu tempo. É mais fácil você sentar e em 15 minutos focar em só responder e-mail, e não pensar em mais nada, não olhar no celular, não fazer nada, executar aquela tarefa, do que você ficar a cada 3 minutos tentando ver o que tem que resolver. É mais fácil você destinar 15 minutos antes de dormir para colocar a sua casa em ordem, para que no outro dia de manhã você possa acordar com a pia limpa, com a casa organizada e se sentir feliz porque as coisas estão harmônicas, do que você ficar o tempo inteiro arrumando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, quando eu aprendi sobre essa palavra foco, significa colocar em um ponto a nossa energia, a nossa determinação para alcançar um resultado. E quando eu faço isso, eu potencializo em até 500 vezes o meu resultado. Eu vou dar uma dica muito prática sobre a minha vida. Hoje, eu desenvolvo um trabalho que é a minha missão de vida. Eu sou pastora de uma igreja e eu cuido de mulheres. E dentro das minhas tardes, onde eu estou na igreja, eu preciso executar várias tarefas. Algumas administrativas, algumas tarefas em relação à organização daquilo que eu cuido junto com uma companheira. Então, ao invés de eu fazer um pouquinho cada dia, eu comecei a focar em objetivos claros. Tal dia é o dia de atendimento, então todo atendimento eu marco nesse dia. Tal dia é o dia que eu preciso organizar as coisas em relação à liderança, então eu sento nesse dia e eu vou organizar aquilo sobre liderança. Tal dia eu preciso organizar as coisas institucionais, algumas coisas que eu realizo dentro da empresa, da igreja. Então eu vou sentar nesse dia e vou fazer isso. Ao invés de ficar cada dia fazendo um pouquinho, eu paro e nesse dia eu foco naquela atividade. Quando nós aprendemos a olhar para a nossa agenda, e aí eu vou dizer para você que se você deseja ter uma vida produtiva, porque o nosso foco é esse, mais produtiva e menos ativa. Alcançar mais resultado, gastando
menos energia para que você possa construir aí uma vida organizada e plena. Uma pessoa multitarefas não é uma pessoa que apenas nasceu multitarefas. Uma pessoa de sucesso, ela tem uma habilidade. E não existe uma pessoa de sucesso que você possa conhecer que não tenha foco. Se você não tem foco no que você está fazendo, se você não tem foco em cuidar do seu corpo, se você não tem foco em ser diligente, de ter todos os dias o hábito de tomar água suficiente, de todos os dias ter o hábito de poder ter a sua vida com Deus, sua conexão com Deus, ler a leitura da Bíblia, todas as suas tarefas, naquele momento, no momento de ler a Bíblia, no momento de orar, é o momento de fazer isso. É o momento que você não pensa em mais nada. É o momento que você bota o celular longe. É o momento que você foca nesse resultado. E eu sei que muitas vezes a gente não consegue administrar todas as tarefas. Porque a gente fica rodando em vários lugares. A gente fica querendo resolver tantas coisas, mas sem foco. Então eu quero te fazer uma pergunta. Ei, você precisa organizar o seu tempo? Você precisa mudar, ser mais produtiva e menos ativa? Então você vai precisar desenvolver foco. E como que eu fiz para alcançar organização no meu dia a dia? Então a primeira coisa que eu fiz foi anotar num caderno. E você sabe que aqui na live de 7 horas da manhã tem que ter caderno. Então vai lá. Pega o seu caderno, pega aí o seu caderno. Se você não tem caderno para aprender, então coloca aí, porque eu vou te dizer como que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um caderno e anotar todas as minhas tarefas, ok? Então eu peguei as minhas tarefas como pastora e coloquei ali nesse caderno. Depois eu peguei as minhas tarefas como mãe, anotei. Depois eu anotei as minhas tarefas como esposa. Eu escrevi as tarefas minhas como esposa. E além disso, eu presto assessoria para uma empresa, onde eu dou consultoria para essa empresa e atendo ali cerca de 1.000 profissionais. Então, eu anotei as minhas tarefas para essa empresa. Depois que eu listei, depois que eu fiz uma lista de afazeres, a primeira pergunta que eu fiz para mim foi: qual é o tempo que eu vou colocar foco para desenvolver essa tarefa? Então eu descobri que ao invés de eu estar um pouquinho cada dia fazendo algo, eu poderia encaixotar o meu tempo. Então eu estabeleci um dia para prestar assessoria de manhã e à tarde. Um dia. É mais fácil eu chegar um dia na empresa e fazer e executar todas as tarefas do que eu ir 2 manhãs, por exemplo. Então, eu encaixotei o meu tempo. Aí, eu fui para o meu período da tarde, que é o período que eu vou para a igreja. Então, nesse período, eu estabeleci: segunda-feira eu vou cumprir essas tarefas. Terça-feira, essas. Quinta, essas. E sexta, essas. Depois, eu peguei as minhas manhãs, que é o momento que eu passo na minha casa, é o momento que eu destino à minha família, é o momento que eu destino ao meu autocuidado. E eu estabeleci o tempo que eu estaria cuidando de mim, o meu devocional com Deus. Que hora que vai ser esse devocional? Nós tivemos uma live no último sábado, se você perdeu a live, corre, tá salva, que nós só falamos sobre como você pode criar uma rotina de oração. Foi fantástica, Carol Leal estava comigo. Então, se você não consegue estabelecer uma rotina de oração, vai na live, porque ela deu muitas chaves que vão te ajudar nisso. Pra mim, eu compreendi que o meu horário seria pela manhã, porque à noite eu tô tão cansada, eu tô tão desgastada. Eu conheço pessoas que o tempo de oração delas é à noite, antes de dormir, e tá tudo bem. Tem pessoas que o tempo de oração é à madrugada, e tá tudo bem. Mas pra mim, eu estabeleci que era as manhãs. Eu também estabeleci um tempo que era o meu cuidado da minha saúde. Então, eu estabeleci que pelas manhãs eu iria pra academia. Por quê? Porque à noite eu tava muito cansada e eu sempre dava uma desculpa
porque eu estava exausta para não ir praticar atividade física. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as minhas tarefas e eu estabeleci um tempo para isso. E quando você estabelecer suas tarefas, talvez você vai olhar, assim como eu, para sua lista de tarefas e você vai dizer assim, tá faltando tempo. Meu dia tinha que ter 58 horas. E aí eu vou fazer a segunda pergunta. Qual dessas tarefas eu posso delegar? Porque se você tem uma vida com muitas tarefas, você tem 24 horas e você não consegue executar essas tarefas, então você precisa colocar o foco naquilo que é mais importante. Porque se você tem uma agenda, se você não tem uma agenda, você está fadada a viver em círculos. Se você não tem hoje, nem que seja no papel, num caderno anotado, o que você tem que fazer hoje, nesse dia de hoje, você está fadada a viver um ciclo de procrastinação, viver um ciclo de infelicidade, de fadiga e de cansaço. Se você acorda pela manhã e você não sabe o que você tem que executar naquele dia, meninas, vou ser sincera com você, você vai continuar cansada, você vai continuar fatigada, você vai continuar estressada e com aquele sentimento, não tô dando conta da minha vida. Então, colocar no papel suas tarefas. Depois que você colocou no papel, estabeleça na sua agenda qual é o tempo que você vai destinar para cada coisa. E se você perceber que tá faltando tempo, a pergunta é, o que você pode delegar? O que você vai delegar? Porque aquilo que eu preciso executar, que só eu preciso executar, é algo importante. E quando eu não executo aquilo que é importante no tempo certo, quando eu não executo as minhas prioridades no tempo certo, eu vou estar sendo obrigada a viver uma vida executando as tarefas urgentes. Tarefa urgente é uma tarefa importante que não foi executada no tempo correto. Vou repetir para vocês. Escreve no chat aí para mim. Tarefa urgente é uma tarefa importante que não foi executada no tempo certo. Se você sabe que você precisa cuidar da sua saúde, então você precisa ter atividade física pelo menos 3 vezes por semana, 30 a 40 minutos. Se você não colocar o foco em cuidar da sua saúde pelo menos 3 vezes por semana, de 20, 30, 40 minutos por dia, você vai estar fadada a viver cuidando da sua doença. Então, quando eu tô doente, quando o meu organismo está doente, eu passo a cumprir uma tarefa urgente. Ir para o médico, tomar remédio, cuidar da doença. É urgente. Agora, uma atividade urgente, ela só existe quando algo importante não foi executado no tempo correto. Olha como isso é libertador. Isso é libertador, porque eu entendo que eu tenho que ter prioridades. E quando eu tenho prioridades, eu tenho que ter tempo para aquilo que eu digo que é prioridade. Por quê? Porque se eu não tenho tempo para aquilo que é prioridade, eu estou fadada a viver os mesmos ciclos e colher as mesmas colheitas. E eu quero nessa manhã, além de trazer para você esse olhar de como que tem sido os seus dias, as suas semanas. Porque se eu tenho 24 horas e você também tem 24 horas, e aquela grande empresária, aquela grande mulher de Deus, aquela pessoa que me inspira também tem 24 horas, por que ela consegue dar conta e eu não consigo dar conta? Por que existem pessoas que conseguem cuidar da saúde? Eu vou dizer pra vocês, pra mim era o maior desafio do mundo, é acordar disposta e praticar atividade física. E eu olhava pra uma amiga minha, a Kelly, e ela acordava às 6 horas da manhã todos os dias, de segunda a sábado, pra ir pro CrossFit. E eu me perguntava, por que eu fico dormindo até 8 horas da manhã? E eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde.
Quando eu olho para esse conceito de que eu também posso. E eu paro de dar desculpas, porque muitas vezes, meninas, é isso que nós fazemos. Nós ficamos dando desculpas. Nós vamos contando historinhas. Ah, mas fulana consegue porque o marido ajuda. Ah, ciclana consegue porque ela tem dinheiro. Ah, Beltrana consegue porque... Não! Eu sou responsável. Você é responsável pelas suas escolhas e pelo foco que você dá. E eu rapidamente quero falar sobre 3 segredos que eu aprendi sobre foco. Eu quero falar 3 segredos, meninas, que você e eu precisamos todos os dias colocar na nossa mente para que possamos desenvolver o foco. Mas antes de compartilhar essas três chaves, esses 3 segredos, eu quero ler uma frase de Steve Jobs. Algumas pessoas acham que foco é dizer sim para a coisa que você irá focar. Mas não é nada disso. Foco significa dizer não. Centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Vou ler de novo. Algumas pessoas acham que foco é dizer sim para alguma coisa que irá focar. Mas não, foco não é nada disso. Foco significa dizer não, centenas de outras boas ideias que vão existir. Eu tenho foco agora de ter um tempo com Deus, de ter um devocional com Deus. E aí você acorda de manhã, você pega a sua Bíblia e você vê que despertou no seu celular um WhatsApp. Foco não é dizer sim para o meu devocional. Foco é dizer não para todas as outras distrações que vêm e tentam roubar esse devocional. Eu decido ter uma alimentação saudável. Eu decido cuidar da minha saúde. E eu sei que eu preciso ter uma mudança de hábitos alimentares. Aí eu vou numa festa. E nessa festa eu vejo um bolo de chocolate maravilhoso. Um brigadeiro. Foco não é dizer sim. É dizer, olhar para tudo que está à minha volta e dizer, não, esse é o meu objetivo e eu não vou abrir mão desse objetivo. E aí nós vamos para as 3 chaves. Papel e caneta na mão? Vamos lá, porque rapidamente eu quero te entregar essas 3 chaves para que você possa ter a habilidade de focar. Quando eu comecei nesse propósito, gente, eu tava assim, literalmente gritando por uma mudança de vida. E eu sabia que eu precisava ter foco. E aí eu peguei vários post-its e eu coloquei na minha área de trabalho. Foco, 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 foco. Eu peguei na minha agenda, e eu escrevia todos os dias, Andressa, você precisa focar. Eu escrevia, eu sou uma pessoa focada. Eu comecei a declarar que eu era focada. E eu comecei a ter alertas para que eu pudesse focar. E eu não pudesse me distrair, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de focar. Eu tava fazendo uma coisa aqui, eu lembrava de outra coisa ali, meu Deus do céu, daí eu lembrava da outra coisa ali, e aquilo que era importante eu ia deixando para depois. Então, quando eu comecei a compreender que os meus resultados só iam mudar quando as minhas atitudes mudassem, tudo começou a mudar. E aí, eu separei para vocês 3 segredos que eu posso dizer que te ajudarão a ter foco e alcançar os seus objetivos. Primeiro, acabar com a procrastinação. Procrastinar é deixar algo importante para depois. É não ter foco suficiente para finalizar uma tarefa. Procrastinar, às vezes, não é nem começar uma tarefa, é deixar para depois. Ou é não ter força suficiente para se manter na tarefa. Infelizmente, meninas, é isso que eu vejo. Mulheres procrastinando o seu autocuidado. Mulheres procrastinando seus objetivos. Mulheres que pararam uma vida inteira para cuidar do marido, para cuidar do filho. É importante, sim. Dentro da minha vida, eu preciso ter tempo para cuidar dos meus filhos. Eu preciso ter tempo para cuidar do meu marido. Mas eu preciso ter tempo para cuidar de mim. E quantas vezes eu percebo que as mulheres ficam deixando para depois. Talvez a sua procrastinação e a sua falta de foco no seu casamento tenham destruído o seu relacionamento conjugal.
Por quê? Porque você está deixando para depois. Ah, porque agora o filho nasceu. Ah, não, agora o filho tá numa fase difícil. Ah, não, agora o filho tá na faculdade. Ah, não, agora o filho tá casando. E você vai procrastinando o cuidado do seu casamento, você vai adiando. E por você não ter foco no seu casamento, muitas vezes você descobre que você está numa grande crise. Quando seus filhos saem de casa, quando o ninho fica vazio, e você descobre, você percebe, você entende que o tempo passou e você é infeliz porque você não teve tempo de qualidade, porque não existe mais o olhar no olho, não existe mais um toque de carinho, não existe mais um sentimento de cumplicidade, porque você não colocou o seu foco naquilo que era importante. E se você não colocar o seu foco naquilo que é importante, procrastinar aquilo que você tem que fazer, lembra que eu disse lá no início da live? Você vai ter que cuidar de coisas urgentes. Ah, meninas, como nós estamos apagando fogo. Como eu vejo mulheres apagando fogo. E eu quero te dizer, os sinais, eles nos mostram. Só que nós vamos fazendo isso, nós vamos procrastinando. Quantas mulheres eu conheço que ficaram 6, 7, 8 anos sem fazer um exame e que de repente descobriram que estavam com câncer, que estavam com uma enfermidade porque procrastinaram o foco da saúde, porque deixaram para depois, e as consequências de deixar para depois é muito grande. É muito grande. Procrastinar, estudar, procrastinar ler um livro, procrastinar crescer na sua vida profissional. E aí quando vem uma crise financeira, você descobre que você não fez nada para crescer. Você procrastinou aquilo que era importante e agora você tem uma coisa urgente para resolver. E muitas vezes é isso que nos desgasta. É isso que faz a gente ficar vivendo em círculo. É isso que faz a gente olhar para as tarefas da nossa vida e dizer, meu Deus, por que eu sou mulher? Tenho que fazer tudo isso. Ei, o problema não está nas suas atividades. O problema está no foco que você coloca. Porque ser produtiva é executar tarefas, gastando o menos de energia possível, para que me sobre tempo, para que eu possa cuidar daquilo que é importante. E sem foco, e sem a decisão de hoje parar de procrastinar, talvez você vai viver uma vida inteira assim. Você vai viver uma vida inteira frustrada, cansada e fadigada, porque você não conseguiu ter foco naquilo que é importante para você. A pergunta que eu te faço: o que você tem procrastinado? É a família? É o trabalho? É respeitar? O que você tem procrastinado? A sua independência financeira? Seu autocuidado? Sua saúde? O que você tem procrastinado? Um curso, uma faculdade? O que você tem procrastinado? Atividade física? O que você tem procrastinado? Aquela conversa sincera com alguém que você ama e que você precisa perdoar? O que você tem procrastinado hoje? Foco e procrastinação não combinam. Foco e procrastinação não combinam. Você sabe que você precisa perdoar, então perdoe, porque perdão é uma decisão, não é um sentimento. Segunda chave aí para que você possa desenvolver o foco na sua vida: estabeleça tempo para que é o importante. Quando você olhar para suas listas de prioridade, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta para você: o que é prioridade na sua vida? Pega papel, escreve para mim quais são as 10 coisas que são prioridades. Quais são os seus valores? Valor é aquilo que você não vive sem. Valor é aquilo que você não consegue viver sem. Fala pra mim. Qual é as suas prioridades? Se você fosse colocar numa lista hoje, o que é importante pra você? Saúde é importante pra você? É prioridade? É um valor pra você? Casamento é prioridade? É um valor pra você? Relacionamento com os seus filhos é prioridade? É um valor pra você? Ter uma estabilidade financeira é um valor? É uma prioridade pra você? Faça uma lista das suas prioridades. O que é importante
importante para você? O que realmente faria falta se você não tivesse? Se você acordasse sem isso, sua vida não seria mais a mesma. Isso é a prioridade. Agora, a segunda coisa que eu quero perguntar para você. Quando você olha para suas prioridades e você olha para sua agenda, existe tempo reservado para isso que é prioridade na sua agenda? Se você diz para mim que Deus é sua prioridade, que a sua conexão com Deus é prioridade, qual é o tempo que você investe nessa conexão com Deus? Porque se você fala para mim que você ama o Senhor, que você ama a Deus, mas que você não tem tido tempo de qualidade, não tô falando de quantidade, de qualidade com esse Deus, então existe algo que não está sendo congruente. Porque quando eu tenho algo que é muito valoroso, eu preciso ter tempo de qualidade para cuidar disso. Se o seu casamento é algo importante para você, se o seu casamento é algo que é essencial, você não se vê, então precisa haver tempo. Colocar o foco naquilo que é prioridade. Quando eu e você nós olhamos para o que é importante, quando nós olhamos para o que é importante, você está dando o seu melhor para isso? De verdade. O seu relacionamento com o seu filho, existe tempo de verdade? Aquele tempo onde o celular não está perto. Aquele tempo onde você olha no olho. Onde você está conectada com energia. Porque às vezes a gente dá o pior de nós. A gente já deu o melhor para nossa empresa, a gente já deu o melhor para as pessoas que nos cercaram, a gente já ajudou as pessoas, a gente produziu, a gente deu dinheiro para o nosso patrão, a gente fez tantas coisas. E quando chega em casa à noite, a gente está tão cansada que o que a gente entrega para os nossos filhos é o pior. É o pior do nosso dia, é o pior da nossa energia. E aí, a gente fica delegando as memórias. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de gerar memórias. Memórias de identidade, memórias de pertencimento, memórias que vão mudar o DNA emocional do seu filho, que vão mudar o DNA de identidade do seu filho, mas porque nós não estamos compreendendo, gente, como é importante esse tema de hoje. Ele é a chave para uma mudança. O que é importante para você? O que é verdadeiramente importante para você? Se isso é importante, então você precisa estabelecer tempo para aquilo que é importante. Estabelecer tempo para o que é importante para você. E olhar para dentro desse tempo e compreender que se no meu dia a dia eu não tenho dedicado tempo para o que é importante, se a minha lista dos 10 prioridades sai dessa live e escreve 10 prioridades na minha vida, depois que você escrever, coloca por ordem de importância. O que é primeiro? Será que o tempo que você tem gasto tem sido conivente, coerente com a importância que aquilo tem para sua vida? O dia que eu fiz esse exercício, meninas, eu me debulhei chorando. Porque eu compreendi que eu estava sendo tão negligente com tantas coisas que eram prioridades. E aí existe uma balança. Existem momentos que nós precisamos desequilibrar de um lado para poder equilibrar de outro. Existem momentos que nós precisamos literalmente, e se existe um momento bom, é esse momento que nós estamos vivendo. O momento de final de ano é um momento de reflexão. Não é mais aquele momento de você ficar se culpando pelo que você não fez durante esses 11 meses. Ei, os 11 meses passaram. Apenas pega agora esses próximos dias que você tem, esses próximos dias de novembro, esses próximos dias de dezembro, e toma com autorresponsabilidade o controle do seu foco, porque ninguém tem a capacidade de mudar o seu foco senão você. E quando nós colocamos o foco naquilo que é importante, nas nossas prioridades, a mágica acontece. Lembra da história do Pedro? Da lupa, do sol
e do papel, quando nós colocamos o nosso foco naquilo que é importante, no que é valoroso para nós, a mágica acontece. Quando nós estabelecemos tempo de qualidade com aquilo que é valoroso, quando nós temos bem claro o que nós não abrimos mão, o que você não abre mão. Quando nós estabelecemos isso e quando nós compreendemos que a nossa semana, que o nosso mês, que o nosso dia, que tudo aquilo que nós queremos conquistar e que não foi conquistado nesses 11 meses, quando nós colocamos o foco, nós potencializamos 500 vezes. Então eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui nessa manhã para apontar o dedo sobre você, não. Eu estou aqui para te dizer que um dia alguém me fez essas perguntas. E quando eu entendi que na minha lista de prioridades existiam coisas preciosas que eu não queria abrir mão, mas que o meu foco estava em apenas 2 ou 3 tarefas e que aquilo estava matando as outras áreas da minha vida. E quando eu compreendi que a decisão era minha e eu comecei a planejar e eu comecei a compreender que a minha semana, que as minhas 24 horas e que os meus meses só dependiam do meu foco. Eu quero te incentivar nessa manhã a fazer a sua lista de tarefas. Coloca lá, coloca no papel quais são as suas tarefas. Coloca para mim as suas tarefas. As suas tarefas como esposa, as suas tarefas como mãe, as suas tarefas de casa. Coloca pra mim, pra você, né? Coloca no papel quais as tarefas do seu trabalho. Depois que você olhou todas essas tarefas, o que você pode delegar? O que os outros podem fazer pra você? O que pode economizar a sua energia? Quem pode fazer isso por você? Depois que você fez isso, delegou tarefas, coloque tudo isso numa agenda, coloca num papel primeiro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Antes de você ir para aplicativo, antes de você ir para tantas coisas que você pode fazer, coloca no papel. E quando você colocar no papel todas as suas atividades, olha para essa agenda e faz uma pergunta. As minhas prioridades estão sendo congruentes com o tempo dessa agenda? Aquilo que eu disse para vocês, sua vida com Deus é importante? Tem tempo com Deus nessa agenda? Sua saúde é importante? Tem tempo de cuidar da sua saúde, de praticar atividade física nessa agenda? Se o seu casamento é importante, tem tempo de qualidade com seu marido, sem filho, sem ninguém nessa agenda? Se o seu relacionamento com seus filhos é importante, tem tempo de qualidade com seus filhos nessa agenda? Se você é importante, tem tempo de qualidade para você nessa agenda? Um tempo de tomar um café com uma amiga, um tempo de ir numa massagista, um tempo de fazer algo que só você faz, um tempo de ficar em silêncio, um tempo de se conectar com algo que é importante, um hobby para você. Porque se você não tem tempo para cuidar das coisas que são prioridades, infelizmente você vai viver essa vida cansada, fadigada, e com aquele sentimento, eu não vou dar conta. Porque o meu propósito de vida não é que os dias passem, não é que a semana passe, não é que mais um ano passe, mas é que hoje eu possa usufruir. Porque eu quero te dizer algo, você pode usufruir todos os dias, com luta ou sem luta, com adversidade ou sem adversidade. Você pode produzir um dia incrível. Você pode produzir uma semana incrível. Apenas colocando o foco certo e esperando, porque a mágica vai acontecer. Meninas, eu sei, é desafiador. Mas o resultado de tudo isso que eu falei, se você não pegou essa live do começo, eu vou deixar ela salva para que você possa assistir 3, 4, 5 vezes. Se você sabe que você precisa mudar, se você sabe que você tem procrastinado atitudes, que você não tem priorizado, que você não tem construído uma agenda, então eu quero te dizer algo. Pare um pouco. Uma vida frenética te cansa. Você pode ser muito feliz
em tantas coisas. Mas se você não for feliz em poucas coisas, existem momentos que a gente precisa recuar em algumas coisas para poder cuidar daquilo que tem valor. Os meus filhos têm valor para mim. Meu filho, né? Já tô profetizando aí mais um, né? O meu filho tem valor para mim. E quando eu entendi que era o momento de focar em algumas coisas, eu precisei abrir mão de outras coisas. E isso não tem a ver com recuar ou com desistir. Tem a ver com colocar o foco certo. Eu literalmente paro para te dizer, sua vida pode ser incrível. Eu não estou falando que será uma vida sem adversidades, não. Eu estou falando que às vezes é só mudar o seu foco. É só mudar o seu foco. Assista essa live de novo, compartilhe com pelo menos 3 mulheres que precisam ser focadas. Se eu posso te pedir algo, eu tenho buscado com tanto carinho fazer todo esse trabalho. Compartilha isso com outras pessoas, porque eu sei que nós podemos plantar sementes. É isso que eu tenho feito aqui. Eu tenho plantado sementes e eu sei que essas sementes vão vingar. E eu vou estar aqui toda segunda às 7 horas da manhã, todos os dias com conteúdos no Instagram e todo sábado às 8h30 com uma convidada especial ou um convidado especial, porque eu sei que essa jornada ela pode ser muito melhor se nós estivermos juntos. Beijo no seu coração, que essa semana seja incrível. Compartilhe essa live com mais pessoas, me ajuda a ajudar outras pessoas. Que Deus te abençoe, que você possa executar as tarefas dessa live e que você possa construir uma vida incrível. Tchau, meninas, beijo!